Uma sociedade um O pouquinho patriarcado melhor, é o crime perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca. Com ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador e hoje estou aqui com uma mulher que já é minha amiga, já é habituê desse programa, Maria Gabriela Saldanha, cartomante, escritora, deusa bruxa, seja muito bem-vinda, meu amor. Obrigada, Ju, um prazer estar aqui de novo, um papo de comadres, É isso aí. né, que vai trazer leveza, mas que também tem toda uma pegada, né, de Então, amiga, sofisticada. você é profunda e sofisticada. Então, vamos explicar aqui. A gente tá fazendo esse episódio extraordinariamente, gravando hoje, uma quinta-feira. O episódio vai para o ar amanhã, na sexta. Vamos falar do BBB, que acabou essa semana, BBB 24, com Davi campeão. E eu vou falar minhas impressões, né, as minhas sentimentos que eu passei, né, durante essa temporada. E você vai aprofundando, né, adicionando os seus saberes, que eu acho incrível. O seu olhar já é um outro olhar, né? Pois é, eu vou trazer aqui o meu vício, né, que é olhar para as artes, para o entretenimento, para as notícias, sempre tentando identificar ali mitos e também cartas do tarô, personagens de contos de fadas. Eu sou uma fascinada por isso. E você sabia, Ju, que a mãe menininha do Gantuá, ela tinha o hábito de assistir novela e olhar para os personagens e identificar o orixá deles. Ela fazia o mesmo exercício, né? Só que ela vivia intensamente os orixás. Então, quem vive intensamente, né, a religiosidade, o mundo, o universo dos mitos, das tradições, consegue olhar para o mundo e identificar, né, esses personagens, consegue identificar onde você vê a mitologia, qual é o arquétipo que está rolando ali, como é que eles dançam ao nosso redor. E a minha proposta aqui é fazer isso com o BBB. Ô, Gabi, você já era uma, assim, espectadora de BBB? Sempre viu? Não sempre vi. Na verdade, eu odiava. Minha mãe sempre assistiu. Eu odiava, é muito bom. Eu odiava. Sim. Eu tinha muita... Eu achava que, até hoje, né, de vez em quando você tá assistindo, você tem aquela sensação de festa esquisita. Sim. Né? Que tá todo mundo ali, pessoas com quem você não encontraria no rolê. Mas o meu trabalho de olhar para o mundo e reconhecer os mitos, né? Isso fez o BBB me fisgar. Sim, eu entendi porque vira uma grande experiência antropológica. Isso. E como você precisa ver gente, aquele experimento ali acaba exatamente te fascinando em algum lugar. Assim, eu acho que eu posso começar, né, dizendo das minhas sensações. Eu comecei a ver em 2020, acho que foi um ano emblemático, todo mundo começou. Depois veio a pandemia, 2021 foi aquele BBB que foi um estouro de público. Tava todo mundo confinado, entediado, vindo de uma doença. E agora, desde então, eu tenho acompanhado. Acho que também, né, sou uma comunicadora, então preciso saber o que tá acontecendo. O Instagram só fala disso, as redes sociais começaram… A engrenagem da comunicação vive em função do que tá acontecendo ali, então a gente não tem como ficar de fora. Eu acho que… um ponto que eu gostaria de trazer aqui, que eu fui muito questionada, é do Davi campeão, assim, eu ainda estou sob efeito dessa alegria. E eu fui muito questionada ao longo da temporada por que a Juliana Amador, essa apresentadora, idealizadora de um programa feminista, torcia pro Davi. Porque, né, olhando por uma ótica feminista, liberal, branca, o Davi era um machista. Né, muito entre aspas, porque eu quero saber que homem desses, né, frequentadores de roda de samba da glória e de laranjeiras, limpa a casa, faxina pra todo mundo, serve a mesa, cozinha, né? Porque machismo, feminismo, não é só teoria, né, amiga? Assim, isso não é só o que a gente fala. E é um jovem preto, periférico, baiano, preto retinto, né, que não foi pra universidade, mal teve tempo de estudar, trabalha desde criança. E que naquele discurso, inclusive, que foi muito bonito, falou que ficava com o pé preto vendendo. Isso, né? Então, assim, é impossível não se emocionar. Ainda que a gente saiba das pegadinhas, que é um programa que quem ganhou mais dinheiro com essa espetacularização do sofrimento do homem preto
Foi a Rede Globo. Mas é impossível a gente não se emocionar com um símbolo. Ainda mais você que vive de símbolos, né? Que trabalha com simbologia de um homem preto, jovem, sendo capa de todos os jornais, sorrindo, com aquele sorriso gigante dele, né? Então, assim, torci pra ele o tempo todo. Óbvio que várias falas dele, né, me incomodavam. Vamos falar a verdade, o Davi não é um homem que a gente tá acostumado a conviver aqui nas nossas bolhas intelectuais, né? Então, assim, é isso. Ele não é a figura que a gente dividir a universidade, divide o sambinha da Glória, da Feira. Ele é uma figura que é o povo brasileiro. Então, assim… Para mim é uma figura familiar e eu torci muito pelo Davi também. É uma figura familiar porque os homens da minha família, né, também não tiveram tantas oportunidades de estudo, também não são homens que podem ser considerados desse mundo cult. Porque o que incomoda é isso. Davi não pode, não tem como a gente transformá-lo nesse personagem cult para agradar ninguém. Ele é o que ele é. E sendo exatamente quem ele é, ele não deitou para ninguém. Isso foi muito fascinante, incrível, né? Porque a gente entende o fascínio de estar, né? Ai, meu Deus, ele não deitou pra nenhuma mulher branca, famosa, siliconada. Então, assim, ele é afrontoso, né? Ele é afrontoso. E isso é muito Por isso foi tão fascinante. perigosa aquela conversa no final, na saída da Fernanda, de que ele poderia ter assediado a Fernanda. A gente viu que ele teve uma postura inquestionável com as mulheres ali. Durante o jogo inteiro. Durante o jogo inteiro. A Vanessa Lopes dançou na frente dele. Ele Aquela não cena olhou, né? Foi da dança, é verdade. Aquela ele cena saindo quando as mulheres estavam se vestindo imediatamente, não ficou de gracinha. Uma atitude completamente diferente do Buda, que entrava nos ambientes que as mulheres estavam trocando de roupa e dane-se, né? Com essa, né, coisa do gente boa, ele é escorregadio, né, o Buda, escorregadio. E foi um personagem que quando foi anunciado, eu achei que eu fosse torcer. Pra caramba, da maré, professor, né, capoeira. Enfim, mas eu falei que eu vou escrever na minha bio. Eu comecei a repetir essa frase, que feminismo sem recorte de raça e classe é turma da yoga de Laranjeiras. Não adianta fazer yoga e não cumprimentar o porteiro, os memes, chamam. Porque assim, eu comecei a repetir isso. Gente, mas ele fala que mulher fala assim. Gente, é um jovem que foi criado com os saberes na rua. Ele é o Brasil do Brasil. Ele é o Brasil do Brasil. Ele é o verdadeiro Brasil. Ele é o verdadeiro Brasil do Brasil. É um homem evangélico. Sim. E agora ele saiu de lá, a polêmica que tá rolando, porque continuam tentando bater nele, né? Muito. Não aceitam que um homem negro retinto, super jovem, Uber tenha vencido o programa de maior audiência da TV brasileira. Agora o que estão fazendo é dizer que ele recuou na relação dele com a companheira, né? Dizendo que ele teria dito que eles estão só se conhecendo. Na verdade, eles têm uma relação de menos de 2 anos. Sim. Né? E tem uma relação ali que é uma dinâmica de casados, eles se ajudam, ele vai pra rua vender comida junto com ela. Isso tá mais presente do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Mas as pessoas querem se ater a uma entrevista que ele deu, que foi na Ana Maria, onde ele diz que eles ainda estão se conhecendo, só que eles se esqueceram. Léo Dias está aí fazendo um estardalhaço com isso, que o Davi é evangélico. Então, a noção de conhecimento, tempo de construção da relação, obedece a uma outra lógica que não é a nossa. Né? Então, assim, eu sou uma mulher aqui que nasceu na Umbanda, que foi iniciada no Candomblé, e eu consigo fazer o recorte e entender perfeitamente. Exatamente. Eu me encaixo junto com você, ao seu lado. Minha prática religiosa é completamente diferente da do Davi, mas eu consigo enxergar ali, né, todos os ensinamentos. Como a fé dele, o que eu achei muito interessante, construiu a autoestima dele, né? Sim. E porque isso era outra coisa que incomodava. Porque aquele jovem preto, pobre, retinto, periférico, baiano, tinha autoestima. Sim. Né? Levantava a cabeça e ia, quem é você? Mas aí a gente tá falando de Bahia também. Eu amo. A gente tá falando de Salvador, a gente tá falando da cidade mais preta do mundo, onde a Beyoncé escolheu lançar o filme dela, né? Eu brinco que eu já tenho uma predisposição a amar a pessoa quando ela vem da Bahia. Embora o Brasil
seja muito evangélico, essa autoestima também ela é referenciada, né, em uma cidade que, para onde você olhar, você vai ver gente preta. Sim. Então é um senso de dignidade construído de maneira ancestral, né, que está ali presente através da religião dos orixás, da forma de viver a cidade, da religiosidade profundamente que atravessa a cidade de ponta a ponta. Então é uma outra visão, é uma outra experiência também de cidade e socialização. Mas, enfim, torci muito pelo Davi. Passei muita raiva. Você passou muita raiva nessa edição? Muita raiva. Passei muita raiva nessa edição. Passei mal até. A gente entende a potência desse programa, que é inclusive um grande palco, né? Um grande palco em todos os sentidos, porque portas se abrem para as pessoas que estão ali, né? E oportunidade é oportunidade, né? A gente não pode se fazer de, não, que absurdo, que péssimo. Não, é uma grande oportunidade para muita gente. Mas é um grande espetáculo de horrores, né? Tem muito sofrimento, tem muito estímulo de violência. E essa edição, acho que quero até que você fale sobre isso, que eu sei que você tem uma visão bem consistente. Me chamou muito a atenção a saúde mental. Sim. Sabe, dos participantes? Sim. Eu vi muita gente desestruturada, assim. Aquela cena da Alane foi muito… Essa foi uma cena que me deixou muito triste, Também, assim. fiquei muito mal. Muito triste. Fiquei muito triste. Nossa, como é que uma mulher daquela, né? Linda, jovem. Que teve muito mais sims do que nãos na vida, provavelmente. Se machucou daquela forma porque não chegou onde ela achou que tinha que chegar. A gente não sabe, na verdade, se ela teve tantos sims assim. A gente calcula, né? A gente faz um recorte e calcula, mas na verdade ela é uma bailarina, filha de bailarina. Sim, não. Aquela criação ali deve ter sido… Pra não dizer, eu tenho medo de focar muito nessa coisa da mãe, até porque cadê o pai? Sim. Não existe, né? Porque imediatamente, quando ela teve aquele comportamento, que foi um comportamento, obviamente, um sinalizador, né? Ali, minha mãe vai me odiar, minha mãe vai achar que eu não sou sou a pior filha do mundo. Isso, ela falou aquelas barbaridades. Todo mundo, voltou a olhar pra mãe. Que mãe é essa, né? A mãe de Miss, a mãe de bailarina, a bailarina que fez uma filha bailarina. E eu te pergunto, cadê o pai? Né? Porque a gente pode também atribuir, porque era impressionante. A gente falou agora, né, da autoestima do Davi. E é impressionante a falta de autoestima que a Alane apresentou. Exatamente. Todos os momentos que ela era colocada, por alguma razão, ela cometia… E todo mundo comete erros e acertos, e a gente sabe que é isso, né? A gente não tá em nenhum momento exigindo que alguém vá ali e vai ser perfeito, não vai cometer deslizes. Mas toda vez que ela era apontada, ela tinha essa crise de tá todo mundo me odiando. Ela tem uma autoestima muito frágil. E eu fico pensando se, todo mundo, nossa, aquela mãe deve ter sido uma megera. Ou o pai abandonou, né? Ela foi abandonada. Pois é, a gente não sabe, né? Não sabemos. A gente tá especulando aqui. Mas assim como uma festinha de escola, quem aparece sempre, quem vai pra frente das câmeras falar é sempre uma mãe. Dificilmente é um pai. Né? Agora, amiga, qual o mito do Davi? Davi é Ulisses. Fala um pouquinho. Davi é o cara que… Assim, Ulisses, ele é o maior estrategista bélico de toda a Grécia. Ele é o cara do presente de grego, né? Ele é um cara que, ao ir pra guerra, ele estava recém-casado. E ele teve que deixar sua família, tentou dar uma de maluco e fingir que não tinha condições de ir, mas foi convocado e foi, porque os amigos já sabiam que Ulisses era muito inteligente. Ulisses daria um jeito de dizer que não estava apto a ir pra guerra. Então, ele fingiu que estava maluco, mas isso não colou. Ele teve que ir. Só que a sua companheira Penélope estava grávida ou tinha acabado, estava puérpera, alguma coisa assim. E Ulisses passou 20 anos fora de casa. 10 anos na Guerra de Troia, 10 anos tentando voltar da Guerra de Troia. E durante todo esse tempo ele sofre tentações, ele chega, né, a se envolver com outras mulheres, mas ele tem uma lealdade muito grande a Penélope, que ao mesmo tempo sofre pressão de outros príncipes para declarar o marido como morto e escolher um novo companheiro. Mas ela é uma mulher também tão inteligente quanto o companheiro que ela escolheu, ou que a escolheu, né? E ela começa a ter ideias mirabolantes
para segurar a onda dos príncipes vizinhos que estão pressionando ela para ela arrumar um novo pretendente. Então, ela chega a montar um torneio. Ela monta um torneio de arco e flecha. Quem conseguir utilizar o arco e flecha do marido dela vai ganhar a mão dela em casamento. Então, ninguém consegue utilizar uma arma de Ulisses, porque ele é genial, porque ele é o maior guerreiro que nós temos. Então, de repente, as pessoas estranham, porque um cara em situação de rua aparece e consegue utilizar o arco e flecha dele. E aí todo mundo fica apavorado, a rainha vai casar com um mendigo. Só que o cachorro reconhece o cheiro dele. E Ulisses voltou da guerra e conseguiu acabar com com esse festival, mas ele expulsou os príncipes que tinham dado em cima da rainha, que tinham assediado a rainha. Então, evidentemente, Davi é um Ulisses, é o cara que vai para a guerra, absoluto estrategista, vai para a guerra, não se esquece dessa condição e passa o tempo que for, ele volta. E essa jornada de herói, foi certamente muito decisiva para ele vencer. Porque, embora com todas essas características, né, a gente nunca teve um vencedor como ele. Nunca. Muita gente vai ouvir esse programa e vai ficar chateada com a gente, né, Ju? Lamento. Se a gente não causar incômodo, também não tá acontecendo nada. Todos os grandes estudiosos de reality, todas as pessoas da indústria do entretenimento que falam sobre reality, reconheceram o jogador Davi como um dos melhores jogadores de toda a história do BBB. Pois é. Ele Eu não sou muito bom. nem me considero uma experta, né, que tem essa expertise de reality. Eu nem sei se eu tenho uma opinião formada sobre precisa de muita estratégia, ser você mesma, essas nuances. Mas era visível a inteligência dele. Né, que tudo ele fazia de alguma forma. E o foco. Né, assim, que ele sabia. E aquele momento que foi muito forte também, que foi horrível, que ele chorou profundamente e quase desistiu. Ele foi muito forte. Ele tem uma psique, né, muito boa. Eu não sei se eu teria suportado. Então, sobre a saúde mental. Né? Vamos falar. Não, é difícil porque o programa leva as pessoas a um limite. Sim. Né? Eu acho, por exemplo, que prova de comida, eu acho Sim. Eu acho absurdo a gente levar as pessoas ao limite num reality através de escassez de comida. Até porque restrição de comida, né, não é uma coisa que não dá pra gente brincar. Não é brincadeira, né? Tem muita gente passando fome. Então, assim, é gatilho pra muita gente. Ali vai ser um super gatilho pra um Davi, mas não seria pra uma Yasmin. Sim. Né? Não. Quer dizer, uma Yasmin, ela tem lá… Ela tem um distúrbio alimentar, né? Mas não mexe na questão Sim. de classe, de você se sentir absolutamente inferior, né? Vai mexer em outros lugares. Sim. São dores diferentes. Mas é isso, para algumas pessoas vai mexer na questão de classe, vai desestruturar completamente. Então elas estão em desvantagem, né? Porque… Como na vida, né? Exatamente. É o mito da meritocracia. E as tretas, Ju? O que você achou aí das tretas? Vamos falar um pouquinho mais sobre… outra personagem que eu achei que começou como um grande, né, promessa, que foi a Bia. Eu, particularmente, vou assumir que eu achava ela chata, né? Porque é isso, a gente tá falando de nós somos o Rio de Janeiro. A gente tem um quê de Fernanda, né? A gente é rabugento, uma arrogância. A gente é arrogante. A gente precisa se olhar. Né? A gente se comunica com violência. O carioca né? E eu achei muito interessante a diversidade daquele elenco. E afinal, né? Uma amazonense, um gaúcho, um baiano, esse país continental que é o Brasil. E eu brinco que eu fiz um trabalho que eu viajei o Brasil inteiro, 52 cidades. E eu pude ver que o carioca é o pior. Eu sou carioca da gema, eu sou muito carioca, tá? Eu me comunico, eu exalo carioquês, não só no sotaque, não tô falando de sotaque, até porque não tenho, né, sou uma comunicadora, mas assim, tá na cara, no jeito, e a gente tem essa coisa impetuosa, rabugenta e tal. Então, assim, é fácil a gente olhar pra Fernanda e captar, né,
coisas que a gente se identifica. E a Bia é aquela figura que, ai, que saco, ai, que, sabe? Né? Que veio com esse apelo popular muito grande. Então ela pra mim era assim, que legal, quero que ela ganhe. Mas caraca, eu não ia suportar estar com ela 24 horas, sabe? Aquela coisa assim. Difícil aguentar essa figura histriônica, né? Sim. Barulhenta, incômoda. Ai, a minha alegria incomoda. Enfim. E ela descambou. Eu acho que assim, ela começou bem. Começou sendo esse símbolo de alegria, de pegar uma situação adversa que é trabalhar na rua como camelô e ser muito feliz. E deu uma desestruturada forte no final. No final, todo mundo vai dando uma surtadinha, né? É evidente ali que tá todo mundo cansado, né? Tá todo mundo muito. Então, eu gosto de pensar por um outro ângulo. Essas pessoas chegaram até ali e conseguiram se manter no programa. Sim. Então, elas estão surtando no final, mas todo mundo sabe que o programa leva as pessoas a um limite e depois fica todo mundo na internet fingindo surpresa. Exatamente. Nossa, como ela tá surtada. Nossa, você queria que ela estivesse como? Assim, desde que eu comecei a acompanhar mais o programa, problematizar, entender, me incomoda muito aquela dinâmica do Sincerão. Era Sincerão? Não, era outro nome até. Era o jogo da discórdia. Era o jogo da discórdia, que era mais assumido, que é isso mesmo. Acho que eles tentaram atenuar. Tentaram atenuar, porque foram muito criticados. Teve aquela edição que a Maria foi expulsa, baldada. Isso. Ali era muito jogo da discórdia, né? Ódio. Aí ele foi, né? O Little Bonnie foi extremamente criticado, apontado. Como assim? Pra que aquilo tudo? Aquilo ali foi uma das piores cenas da televisão brasileira pra mim. Aquele jogo da baldada. E sempre me afetou muito. O jogo, esse dia da segunda-feira, tanto que eu falava, cara, eu acho que eu não vou ver mais as segundas-feiras. Só que realmente acontecia muito enredo. Mudou pra Sincerão, mudou muito pouca coisa. Esse elenco agora só os que estavam envolvidos naquele paredão apareceu, mas eu continuo achando que é uma dinâmica muito violenta, né? E o que eu acho, talvez também, amiga Gabi, que assim, essa coisa de se ver, né, de já estar na 24ª edição, eles ficam muito preocupados com o que o público quer ver. Isso me incomoda um pouco, entendeu? Eles poucas vezes rompem. A edição tá mandando a gente brigar, então agora eu vou brigar. Acaba o Sincerão, eu tenho que ir discutir ideia. Eu acho chatíssimo isso. Eu acho chato. Juliano, eu acho um saco. Eu falo, caralho, não quero falar agora, porra. Para de… Entendeu? E eu acho que aquilo ali não é tão movido pela emoção deles e muito movido… Putz, eles querem que a gente brigue, sabe? Tipo assim, a gente tem que dar conta dessa treta. Eles querem incêndio. Se a gente fizer o Sincerão e depois ficar todo mundo de boa, não vai agradar, sabe? Isso às vezes me dá um incômodo. Mas as tretas foram bem violentas, como sempre. O que você acha? O que você sentiu? Eu fiquei muito mal com aquela da Lady Ellen. Muito mal. Porque é muito triste ver duas pessoas pretas se agredindo em rede nacional e o nível de humilhação que o Davi sofreu. Foi muito pesado. E a Lady Ellen, quando ela se assume como… né, ele falou que eu sou baixa, então vou ser subterrânea. Na verdade, ela tá indo buscar nas profundezas dela uma fúria que que é desproporcional, que você vê que não é dali. Sim. Que você vê que não vem de hoje. Não vem dali. Tanto que foi assim, foi muito destoante, né? Nesse sentido. Não é que foi a mais violenta? Talvez, assim, não sei. Mas foi isso. Parecia que tinha alguma coisa fora do lugar, né? Não foi a mais violenta. A mais violenta certamente foi do Bin Laden com o Davi, que eles quase se atracaram. Sim, se encostavam, né? Nariz com nariz, boca com boca, mas… Homem tem essa forma de brigar, né? Dois galos, né? Dois galos. E é muito testosterona mesmo, né? Muito testosterona. Mas ela foi… E foi muito triste, né? Porque primeiro… eu não queria sentir raiva dela, né? Porque a gente via ali que tinha quase um pedido de ajuda. Mas era impossível não sentir, porque somos todos afetados por tudo aquilo que a gente tá vendo. E ela pegou muito pesado, ela foi muito violenta. Todas as não só jogar a mala dele, né? Ela gritava na cara dele, ela provocou ele muitas vezes pra que ele perdesse. E outra coisa, ponto bom da gente falar do nosso Davizinho, rei. Ele não crescia pra cima de mulheres. Você pode reparar. Na hora do Bin, ele ia. Quando uma mulher… Ela gritava na cara dele. Ele falava aquelas coisas… Chegava a ser até infantil. Paredão, me bota no paredão, me indica… Lembra pra Vanessa? Cobra.
E as palavras que ele usava ofensivas, cobra, inútil, traidora, eu já ia estar no filha da puta, já ia estar no… Não, e escuta de volta, né? 50 vezes teu cu, teu cu, teu cu, teu cu, que não faz o menor sentido, mas que é uma… o cara não tá nem usando esse nível de Não, palavrão, né? nunca. E a gente, é isso, é uma coisa também, Yasmin também é carioca, né? Sim. É muito internalizado, a nossa cultura é muito do palavrão, da violência verbal, né? Eu acho que, beleza, Muito essa sua fácil. observação foi perfeita. Porque a gente brigando, você vê como era a Fernanda. O Davi brigava num limite de estresse, pressão, e ele não ia pra esse palavreado que a gente usa. E é engraçado que Lady Ellen também é carioca, né, suburbana. Ela também… É de São Gonçalo, né? São Gonçalo. Ela também usava, né? Ela tinha essa coisa do carioca, de linguajar muito mais pesado e violento. E eu acho que naquela treta da Lady que a gente ficou afetada, também mexeu com a gente, que a gente viu que ela ali tava de boi de piranha, né? Que ela tava brigando pra que outras pessoas não precisassem Ela brigar. tava brigando pra defender a Yasmin. É. E a Yasmin foi ovacionada depois de sair. Eu nunca vi uma pessoa que saiu queimada dar tanta entrevista, aparecer em tantos lugares, ser chamada pra tanta coisa quanto a Yasmin Brunet. Em todas essas Chocante. edições que eu acompanho. E a Lady Ellen teve o perfil derrubado. Foi muito Né? Então, impactante isso, foi bem emblemático, esse né? é o Brasil do Brasil. Né? Esse. Lady Ellen me lembra a fúria da deusa Sekhmet, que é uma deusa egípcia, que é uma leoa furiosa. É uma leoa que representa a fúria, a força punitiva da deusa Hathor. A deusa Hathor é a vaca sagrada, é a mãe nutridora de todos os seres, a companheira do deus Ra, que é o deus Sol. E de repente ela olha para a humanidade e vê que os seres humaninhos estão desobedecendo as ordens de Ra. Então, ela olha com muita fúria para a humanidade e dos olhos dela sai uma chama. Essa chama fora dela tomou a forma de uma leoa que saiu devorando todos os pecadores. Só que ela tomou gosto pelo sangue. E Ra, né, percebe aquilo e fala, não, essa leoa da minha mulher vai destruir a minha humanidade, eu preciso salvar meus seres humaninhos. Então pede aos seus sacerdotes para prepararem uma bebida capaz de apaziguá-la. Eles preparam essa bebida, uma bebida avermelhada, espalham pelos campos de trigo. Quando essa leoa acorda, ela vê uma grande quantidade do que ela achou que fosse sangue e bebe. E aí ela cai bêbada, porque essa bebida lá nos primórdios é cerveja. E aí, dessa dimensão da Sekhmet, a gente tem o surgimento do culto à deusa gato. Lá nos primórdios, a deusa gato não era representada como um gato. Ela era representada como uma leoa, ela era a faceta apaziguada da Sekhmet. E aí, ela, com os tempos, passa a representar esse felino que fica amigo da humanidade. Quando a gente começa a lidar com a nossa agressividade de uma outra forma, quando a gente passa a perceber que é possível fazer esse movimento civilizatório, a gente não precisa, a gente consegue lidar com os aspectos destrutivos de uma outra forma. Quando a gente chega no oráculo da deusa, que é um oráculo que se tornou muito popular, ele é de uma sacerdotisa norte-americana, tem 52 deusas de várias mitologias. A própria representação da deusa leoa é a Lady Ellen, com as trancinhas dela. Chega a ser parecida, muito impressionante. Lembra essa deusa egípcia. E a Fernanda, cara. Um outro tom de fúria, 50 tons de fúria. A Fernanda é uma criatura que me incomodou muito. A mim também. Espelhou pra mim muita coisa que eu precisava ver, mas muito incômoda, né? Eu fiquei com raiva das coisas que ela falava. Consegui entender coisas que outras pessoas não entenderam, como, por exemplo, quando ela falou, eu não sou mãe, Ju, mas você é mãe, não sei o que você sentiu. Mas quando ela falou dos próprios filhos, tem hora que dá vontade de se matar. Sim. Eu sou filha de uma mãe suburbana, então, pra mim, isso aí é tranquilo. Né? Então, assim, essa fala, então, especialmente, é uma fala muito polêmica, né? Eu acho que, assim, a gente precisa fazer vários apontamentos. Todo mundo pode já ter sentido. A gente tem que entender que sentir é uma coisa, fazer é outra, né? Sim. Pra tudo na vida. Sentir é ok.
Pra mim, a problemática de falar aquilo é estar num lugar com 80, entendeu? 80 câmeras. Porque, assim, tem de fato gente que taca filho pela janela. Perder o filtro, né? Então, Perder a assim, responsabilidade que você está dizendo pro Brasil inteiro. Eu acho que esse é o lance que talvez os personagens que estão ali precisam entender a responsabilidade que é estar ali, né? E acho que não tem muito isso. Porque não acreditam também que tenha um público. Não tem Como muito é essa que você orientação, vai? sabe? É. Cuidado com as coisas que você fala. Assim como eles são proibidos de falar de política, entendeu? Eu acho que eles podiam ser orientados. Eu lembro que da outra vez foi uma polêmica parecida e muito mais violenta, e obviamente ele foi muito menos cancelado. Foi o Scooby falando que deu uma porrada no filho dele e sangrou. Sim. É Eu muito lembro absurdo disso. isso. É muito muito absurdo isso. Porque ninguém sua mãe não bateu? Não, minha mãe batia no meu irmão, inclusive. Tacava chinelo, tacava cinto. É errado bater em criança. É crime bater em criança. Não é admitir. Em nenhuma situação a gente pode admitir violência contra uma criança. Então, assim, o Scooby é a pior pessoa do mundo. Não, mas assim, ele está falando ali, né, numa das maiores audiências do programa. Mas depois deu no que deu, né? Exatamente. A gente estava só tendo uma prévia ali Ele estava falando da extensão ali, do problema. numa das maiores audiências, né? A gente tem que pensar. Eu acho que é mais isso, assim. Vamos cancelar a Fernanda porque ela falou que já sentiu vontade de jogar o filho pela janela. Foi a coisa menos problemática que ela disse. Eu acho que toda mãe já passou, não aguento mais. O jogar pela janela é alegoria, entendeu? Mas, de fato, você falar isso num programa com uma audiência gigante, existem pais e mães que já jogaram crianças pela janela. Sim. A Nardone, não é? Então, assim, responsabilidade, né? Então, é isso. Faltou para todos eles ali. Faltou para os camarotes, faltou para os pipocas, porque também Rodriguinho disse um monte de atrocidades. Atrocidades e ele se divertia em diminuir a Yasmin Brunet, né? Ele não conseguia. Ele entendeu a ferida dela e enfiou o dedo ali muitas vezes. E ele já percebeu, né? Não é que ele nem notou que ela tinha uma questão com aquilo. Ele percebia que era uma questão e metia o dedo na ferida. E muito mais fácil para ele se afinizar também, se identificar com as pessoas brancas da casa, né? Sim. E não conseguir enxergar a potência que é o Davi. Pelo contrário, ser o rival direto dele. Sim, ele e o Buda me impressionaram isso, entendeu? Porque eram duas pessoas Buda que podiam também. ser aliados, né? Que podiam se ver ali, né? É muito mais fácil eles se enxergarem. Opa, essa aqui é a minha tribo, né? Essa aqui é a minha galera. Essa aqui faz sentido o que essa pessoa vive. Não, mas preferem se colocar no espaço que eles acham que é melhor. Talvez seja mais querido, não sei. Camila Calabreso. O Brasil também não ficou do lado dessa mulher, né? Na verdade, ela virou isso foi muito louco, né? Eu acho que isso também foi mais uma vez uma demonstração da força avassaladora que tá esse programa, né? Sim. Porque eu acho que essa edição foi a primeira vez que os colaterais foram afetados pelo programa muito. Tipo assim, as mulheres ganharam muitos seguidores, entendeu? A Mani ganhou muitos seguidores. Sim. Eu sei, posso falar porque eu tenho um casal que um deles já participou. Óbvio que, não, fulano é marido da fulana. Isso sempre teve, mas não dessa forma, sabe? Eles ficaram famosos, não famosos. Eles apareceram com uma evidência grande, né? Nessa edição, assim. E a Camila virou uma loucura. O povo olha também com aquela ânsia de é de verdade ou é de mentira o que eu tô presenciando? Essa pessoa é de verdade ou não é? E fica noiado com isso. Sim. Né? Então, no caso da Camila, a partir de certo ponto, o povo começou a dizer que era a armação dela com Buda. E depois que ela se aproveitou e ela queria toda essa visibilidade. Sim. Também é uma hipocrisia, porque quantas vezes a gente viu aquelas amigas que estão se separando e demonstram que estão, né, entram no estado de negação. Sim. E demonstram que não, eu tô maravilhosa, eu tô linda. Mas na hora do vamos ver, na hora que a Ana Maria Braga te chama pra sentar no sofá dela e conversar, você aparece destruída. Eu acho que assim, é que as pessoas também veem, mas não veem. Né?
quando eu via, entrava nas páginas, via lá nos stories, tirando as publis que ela tava sempre com aquela, né, dei a volta por cima, eu que não, Rexona não me abandona, mas o Buda sim, e etc. Tava ali uma mulher muito sofrida, com uma questão de saúde mental evidente. Sim. Então, assim, dava pra ver que ela ainda ia passar por uma dor muito grande. Eu não acho que seja, que absurdo, ela sofreu quando ele saiu. Era óbvio que ela ia Não deu sofrer. tempo nem de processar um casamento de anos, de mais de uma Desde década. crianças juntos, né? Porque eles têm acho que 8 anos de casados, mas têm 14 anos de relacionamento. E tem 30. Então, desde 15 anos juntos. São crianças, desde crianças juntos. Isso. Então, eu queria falar também da Fernanda, né? Que te incomodou Me profundamente. Nos incomodou. Me incomodou muito quando ela falou sobre o Nizam, que o Nizam, comparando o Davi ao Nizam. Sim. Né? E todo o público dela tentou passar um pano ali, dizer que não, essa fala foi tirada de contexto. Ela estava defendendo o Davi. Mas que defesa é essa em que ela compara o Davi com o Nizam, dizendo que o Nizam é um homem que fala não sei quantos idiomas, que viajou o mundo inteiro, né? E o Davi veio da Bahia, palavras dela. Então, assim, é isso. A saúde mental das pessoas fica muito bagunçada ali. Sei. Elas começam a perder os filtros. E no caso da Fernanda, isso favoreceu porque as pessoas começaram a olhar, é um Brasil extremamente conservador, começou a olhar e falar, não, peraí, eu também penso isso aqui, eu só não tenho coragem de dizer. Exatamente. Ela virou a heroína que fala o que a gente sente, mas não tem coragem de falar. Já vimos um picture desse lá em 2018, né? É mais uma que se enquadra nessas figuras das deusas belicosas, né? A Fernanda me lembra a Baba Yaga, porque todas as megeras de contos de fadas, todas as megeras dos contos europeus são inspiradas numa mesma figura, que é a Baba Yaga, que é uma deusa da mitologia eslava. Que é uma mulher avessa à civilização, ela mora na floresta, é uma velha que é uma deusa de banimento, então ela abomina a civilização, ela odeia o ser humano, ela tá ali para proteger o território. Então é quando a gente entra naquele modo feroz. Sim. Né? Quando a gente, a loba, se você chegar perto de mim, eu vou na sua jugular. É perfeito, porque ela tinha realmente um descontentamento em conviver com as pessoas ali, né? Mas, sabe, me provocou esse espelhamento, esse incômodo, porque eu olho e consigo ver, tá, ela é uma loba, eu também sou uma onça, eu tenho essa ferocidade aí. Mas eu não me sinto autorizada a falar essas atrocidades. Sim, não, exatamente. Então, se eu posso segurar a minha onda, refletir, por que ela não pode? Exatamente. Eu também me vejo feroz em muitos momentos. Isso que eu tô falando. A gente consegue ver ali, né, essa energia violenta, essa forma de se comunicar, essa rabugentice da carioca. Eu também tenho a fúria, mas assim, eu jamais me autorizaria a falar as coisas que ela falou. Quando ela fala que vai ser porteiro pra ele, aquilo ali eu fiquei. Mas no ódio. E ela fala isso ao lado da Pitel, que é uma assistente social. Preta. Né? Preta, uma mulher preta, nordestina, assistente social, que não retrucou nada do que ela disse, mas que a gente entende também que ali todo mundo é over, né? Todo mundo é excessivo. A Pitel, ela representa a pessoa que vai esperar você estar num clima descontraído para ela fazer você refletir. Então, as agulhadas que ela dava no Rodriguinho também tinham essa onda aí. Então, eu não sei se fora daquele contexto, né, o diálogo dela com a Fernanda seria outra coisa. Mas ela não se posicionou em nenhum momento e ela ouviu muitas atrocidades. Eu acho ela que, ouviu assim, aquela atrocidade do cromossomo a menos. Eu acho que assim, ela, né, o que ela alegou eu não tô ali pra ensinar ninguém. Você não ouve, assim, não dá pra ouvir, era muito violento. Não era aquela coisa assim, boba, passou. Era muito violento. Ela precisava falar, Fernanda, segura sua onda, amo você, cara, mas não dá pra ouvir essas O Rodriguinho chegou a tentar dizer isso pra Pitel, né? Olha, o que a Fernanda tá falando tá queimando você e a mim, a gente não pode entrar nessa. Não sei se por humanidade ou por esperteza. Ele sacou. Total. O que mais? E o triângulo afetivo, o arcano dos enamorados. Ai, muito bom! Arcano dos enamorados. Maravilhosa. Mateus, Denisiane, Isabelle.
Então, o Matheus é essa figura, né? A boazinha, né? Que é muito engraçado que pra nós. É um homem gaúcho não violento. Que eu acho que também teve seu mérito, porque rompeu com um grande estereótipo, né? Sim. Aquele homem, um homem gaúcho que chora o tempo inteiro. Não aguentava mais ver o Fala cara da avó, que ama a avó. que ama a avó, que chora o tempo inteiro. Então, assim, Que é respeitoso com todas as pessoas. ele conseguiu ficar com 2 mulheres e ser respeitoso com 2. Com as 2. Acho que isso nunca aconteceu Na minha história. vida, por exemplo, acho que nunca aconteceu. Nunca vi. E foi profundamente respeitoso com as 2, né? Não foi grosseiro, não foi... Então, acho que ele é uma figura, assim, interessante, porque já rompeu com esse estereótipo do gaúcho machão, né? E bonzinho. Às vezes a minha... Sem medo de ser doce, sem medo da delicadeza, né? Às vezes a minha ferocidade... Falava, ai meu Deus, que saco! Sabe? Sim. Meu Deus, é muito bonzinho. Mas, sem dúvida, quem dera que esse fosse o nosso problema, né? Pessoas boazinhas e gente boas. Mas ele com a outra, eu não lembro... Eu não prestava tanta atenção nele com a outra. Coitada, com a Anne. Denisiane. Com a Anne. O que você tem pra dizer da Anne? Nada. Bebe uma água. Só acho que o público pegou muito pesado com ela, porque é isso, né, cara? A galera entra numa onda. A galera não consegue perceber que a sua própria saúde mental tá prejudicada. E começa a entrar numa onda, essa onda das torcidas nos últimos anos também. Isso é verdade, né? amiga. É um bom apontamento. As torcidas pra cá, elas estão roubando o poder do Boninho. Elas estão Roubando o poder do rivalizando. Boninho. Pior do que a torcida de futebol agora. Pior do que Se torcida. odeiam. Gente, que isso? Perseguem, ameaçam. E mesmo a torcida de aliados. Milícias digitais. Torcida de aliados. Torcida da Cunhã odiando a torcida do Davi e vice-versa. Muito louco. E é o reflexo de um Brasil dividido mesmo. Sim. De um Brasil que vem se acostumando a pensar de modo binário Exatamente. há muito tempo na cena Eu política. te odeio, exatamente. Não tem não, eu gosto disso, mas não gosto daquilo. Não tem esse contraponto, né? Ou eu te amo ou eu te odeio. Então, é muito louco. Eu fiquei, esse lance das torcidas realmente tá uma... Na época dos cactos, da Juliette, Começou era uma ali, coisa eu acho. assustadora. Os cactos odiando o Gil. Que é impossível. Quem consegue odiar o Gil? Quem consegue odiar o Quem Gil? odeia o Gil tá... Não dá. Não dá. Mesmo quando ele fazia as Pessoas merdas, a japoneses. gente amava ele profundamente. Não Até dá. porque ele amanhecia chorando, lembra? Eu É amava. o melhor tipo, personagem melhor, de não todos dá. os tempos. É muito humanizado, né? O Gil tinha essa coisa que eu falei até aqui um dia, que o Buda nunca foi capaz de se humanizar. Por exemplo, ele sentiu sim desejo pela Pitel. E se ele tivesse falado sobre isso no programa? Olha que legal que seria. Sabe? Gente, caramba, tô sofrendo, eu gosto pra caramba da minha mulher, tô vivendo aqui esse turbilhão, tô perdido. Não precisa chorar, mas assim, se expor, se vulnerabilizar e dizer, sou humano. Ele ficava com aquela arrogância, aquele jeito escorregadio. Carioca, né? Baiana, você me bagunçou. Exatamente. Ele ficava com esse jeito e não se colocava de forma vulnerável. Eram 2 segundos, pô, cadê a Camila? E depois, entendeu? Fingiram que não sabe o que estava E acontecendo. o Anessa? Ai, não, por favor. Não sei se eu tô pronta. Não Vou quer... ser processada. A gente pode falar sobre a afrobetização, Não, a gente não? tem que falar... eu tenho que me controlar pra não dizer o que eu sinto por ela. Que eu acho que já tá tudo dito, a galera entendeu tudo. A Sim. Vanessa não tem... O mundo pop vai tentar, né, resgatar, salvar, lançou essa música aí agora. Tétrica. Que essa música é o quê? Uma garota de 17 anos dizendo, pode me cancelar, né, que eu vou dar um jeito. Então é uma coisa assustadora, porque... Cara, não é possível que uma pessoa com tanto dinheiro, com tanta orientação, que chegou aos 40, 41 anos, né? E filha de um pai. Ela vem, como diz o Chico Barney, de uma família real do mundo pop, né? É uma princesa do mundo pop. Como é que essa pessoa chega até essa altura aqui e não consegue perceber que tá pegando um caminho absurdo, errado? Não faltou orientação, faltou o quê ali? Porque acessos ela teve a tudo. Eu acho que o que deixa a gente mais mexida é talvez perceber que tem muitas Vanessas.
No próprio programa tem algumas, né? A gente viu algumas. Então, tipo assim, eu acho que é isso que choca. Que é falta de vontade mesmo. É inescrupuloso. É, não ter, é viver na sua bolha de proteção e não tem vontade de se provocar, de olhar pro diferente, sabe? De ser afetada por uma outra realidade, de tentar aprender. Acha que tá. É isso, ela saiu e depois que ela foi expulsa, foi só ladeira abaixo. Ela consegue piorar, né? O que me choca nessas... Tudo pode piorar. Tudo pode piorar. O que me choca no caso dessas pessoas é como que elas conseguiram ir tão longe na vida. No caso da Yasmin e da Vanessa, é quase de berço, né? Da Vanessa. Sim. É quase berço, né? Mas como é que conseguiram realizar tantas coisas, né? Sem esse nível de autoconhecimento. Porque a gente tem que se desdobrar em 1000 para que a gente consiga dar certos passos na vida. Então, mas eu acho que a gente romantiza, a gente confia na humanidade. A gente ainda acredita que para chegar lá, a gente tem que ser bom de verdade, bom em tudo. Como mulheres, como nós, que estamos o tempo todo querendo se rever, autoconhecimento, se olhar, se provocar. Porra, eu quero ver, eu quero olhar minhas sombras. Eu quero crescer, eu quero melhorar o meu mundo, né? Pelo menos esse mundo aqui que a gente tá. Eu quero mudar essa realidade. De alguma forma, a gente acha que todo mundo que é rico ou que chegou num lugar de status social de sucesso que tá resolvido por teve dentro. esse mesmo caminho, amiga. Não tá. Eu acho que isso que deixa a gente tão impactado, entendeu? Entender que pessoas que são ricas, têm acesso a tudo, têm sucesso, têm dinheiro, têm portas abertas, são todas cagadas e não estão nem aí. Porque sabem também que vão conseguir limpar as suas cagadas de uma outra maneira. É só produzir, não precisa ter consistência. É preciso aparentar, fazer a magia, o espetáculo acontecer. É por isso que o Davi é uma figura tão importante. Porque foi absolutamente verdadeiro. Até nos erros dele, né? Sim. Ele conseguiu lidar com aquilo com uma verdade, se corrigir, refletir, entender. Eu gostei muito na reta final, quando a Fernanda acha que vai conseguir se aproximar do grupo das fadas e quebra a cara. Foi subestima bom, né? a eles inteligência o tempo inteiro falavam deles. que eles eram burros, né? Lembra? Sim. Era o tempo inteiro. Eles são burros, eles só fazem VT, eles nem estão jogando. Chegaram na final. É a arrogância, né? A arrogância. E achar que, não, eu posso agora oferecer a minha amizade pra eles, que eles vão querer o meu apoio. E ele deu um baile nela. Ele deu um baile nela. E deu um maior quiprocó, né? Tipo, eles ficaram falando daquilo durante muito tempo. A própria Bia ficou meio assim. E Bia, hein? Gente, não sei nem se eu posso falar. Esse comercial que ela fez aí foi muito maravilhoso. Genial. Seja quem for, o diretor de criação. Se quiser mandar também um iFood, cupomzinho a gente aí, quer manda. também patrocínio. É isso aí, queremos iFood. Mas foi genial. Eu gostei muito da participação da Bia de maneira geral. Ela é excessiva, mas é um personagem interessantíssimo também. Muito. Fiquei muito impactada com aquele lance da forma como ela vai ao banheiro. Nossa, aquilo foi muito forte, muito forte. Aquilo foi muito impactante porque você vê que realmente tem ali, né, um atravessamento de classe, uma questão de classe muito séria. Muito. E as pessoas recentemente, elas iam certo, né? A gente ia ao banheiro de cócoras mesmo. Sim. E eles proibiram, eu acho que depois ela deixou claro que não tinha como ela não ir daquela maneira. É uma vida inteira, né? Eles chegaram a proibir, botaram até um cartaz, não sei se você acompanhou isso. Logo no começo, quando começou, eles botaram, só pode ir ao banheiro sentada. Ela tava com alguma menina, acho que com a Lani, aí eles deram a ordem, aí a pessoa perguntou, mas quem é que faz isso? Ela falou, acho que sou eu. Ela falou, eu só consigo fazer a cocorada. E aí depois morreu esse assunto. Porque provavelmente alguém orientou a deixar ela ir. E parece que ela a gente não pode fazer isso com ela, quebrou a privada. Porque era por segurança mesmo. Porque ali tudo é um cenário, né, amiga? Ali é um cenário. Inclusive a planta que a Isabelle se conectava com a Amazônia. Gente, é isso mesmo. Eu nunca fui lá, mas dizem que é uma planta de mentira. Eu li um comentário no grupo Chico Barney. Eu acompanho o grupo Chico Barney há anos, né? Acompanho o trabalho do Chico e ele tem um grupo onde a galera que ama o entretenimento, conversa lá e tal. Esse ano todo mundo odiou o Davi.
Então eu fiquei muito bolada com o grupo. Todo mundo, mas o Chico Barney torceu pra Não, o Chico não. Ah, tá. O Chico tem uma outra visão, tem uma leitura. Ele é um gênio mesmo, né? Da leitura do reality. É um cara que consegue opinar de uma maneira engraçada, leve. Ele não faz a conversa pesar, Sim. né? E a galera do grupo ficou com muito... Porque é uma galera que ama o mundo pop e ama o entretenimento. Então vai louvar quem? As divas, as megeras. A Fernanda é a grande personalidade para eles esse ano. Muito doida. Que tem essa coisa, né, da loba, diva pop, fala mesmo. Mas odeiam o Davi, porque o Davi não vai performar essa coisa cult. Ele não vai... Ele não é isso. Então, e também você vê que, cara, não é possível que essas pessoas não estejam entendendo, né, o que está em jogo ali, mas que vivem a internet de uma outra maneira, gostam dessa coisa ácida, essa estética ácida do falecido Twitter, entendeu? Então eu tive uma experiência esse ano meio esquisita ali naquele grupo, entendi que era para eu parar de acompanhar, porque deixa eu só ver o Chico mesmo e tá tudo ótimo. Chico, aí ó, compartilha a gente. É, isso aí. Ô Gabi, quem mais? Buda, que achava que era camarote. Pois é, aquele outro também, Michel? Não, Michel não, o outro... Marcos Vinícius. Não, o Michel, o Marcos é o que com certeza iria um pouco mais longe da galera toda ali, né? O Michel é aquele que ficou amiguinho dos camarotes igual o Buda, né? Cheirava cu de camarote. Não, que era colado na Raquel? Michel era colado na Raquel. Raquel, gente. Pra mim foi uma pena. Raquel e Pisani, tá? Pisani pra mim é uma grande... Assim, teve pouquíssimo tempo. Parece um baiano, gente boa. Foi julgado e condenado e sacrificado no comecinho do jogo. E outras pessoas cometeram 500 milhões de atrocidades e foram... Foi ele que abriu, na verdade, que havia aquele papo sobre o corpo das meninas. Foi ele que demonstrou o primeiro incômodo, que apontou e acabou sendo julgado porque não falou na hora. Imagina. E acho que foi uma grande zebra, sei lá, né? No sentido de não... Pegou muito pouco pro Rodriguinho essa coisa de comentar o corpo, né? Muito pouco. Pegou totalmente pro ele Nizam. Saiu como o meu malvado favorito. Então, é isso. Mais uma vez, um cara se limpa também numa figura feminina que tá ali no jogo. Quem? O Rodriguinho na Pitel. Sim. Né? A Pitel suavizou o Rodriguinho. Na edição passada, a gente teve o cara de fulano colando na Amanda e colando na Amanda depois pra se limpar também. Não, colando na... Amanda ganhou o BBB. E depois ele foi namorar com ela. Ele foi morar com ela? Não, eles namoraram. Gente, tô péssima de fofoca. Tiveram uma relação. Eu achei que isso era mito. Gente, como é que... Amiga, você que acompanha esse programa aqui, você não vai namorar um cara acusado de assédio, né? Em rede nacional. Eu não. Então. Eu não. Mas eu acho que ali talvez tinha uma vulnerabilidade, porque a personagem dela era aquela que deu colo pro lutador que tava tendo uma crise de ansiedade. A médica. A médica que acordava no meio da madrugada. Imagina, eu dormi lá já... Porra, se me acordasse, eu dava ele uma porrada. Tô brincando. Carioca. Muito bom. A loba. Porra, seu filho da puta, eu quase não durmo. Você me acorda agora. Pelo amor de Deus. Então, ele acordava lá na madrugada. Vai lá comer uma plantinha artificial e me deixa. Vamos falar de Cunhã. Senão a gente volta pro BBB do ano passado. Cunhã Poranga, moça bonita. Inclusive, falando de BBB do ano passado, Domitila esteve aqui, que era uma... Né, pra mim, foi uma grande, maravilhosa jogadora. Também me apaixonei por ela e pelo Fred Nicásio. Muito, muito. E ela é incrível, uma história incrível, tudo incrível. Queria ficar amiga dela e de Fred Nicásio. Nicásio. E tinha uma psique, aguentou cada porrada e sustentando. Sustentando, sinistra. Quando ela veio aqui, eu falei, cabeça. Sinistra, você é braba. Falei pra ela, e é raro eu falar isso pra alguém. Então, vamos falar de Cunhã. Cunhã, a grande estrela, né, do Amazonas. A gente tem a Alane. Sim, né? que já era uma... Elas já eram mulheres conhecidas, né, nas suas cidades, né?
Mas foi, apesar dela não... Olha, eu recebi uma resposta uma vez, numa dessas discussões que tu entra numa treta de uma página de fofoca, né? E você gasta energia ali. Uma moça me respondeu, não, mas a Cunhã representa o amor. E você pode ver que o amor não joga o BBB. E eu tive que me calar porque é real. A Cunhã, ela teve uma dificuldade de se posicionar, Sim. de entrar em conflito, isso. porque ela foi ali como uma embaixadora da cultura dela. Verdade. Então ela tinha que sair muito bem mesmo. E ela não se traiu. Ela foi leal ao Davi, ela se dividiu ali na treta porque ela gostava muito da Raquel também. Eu e acho olha que o personagem alguns que a momentos, Raquel né? Eu acho que em alguns momentos ela ficou com medo. Mas ainda assim ela não soltou a mão. Mas em alguns momentos a gente esperava mais, talvez, assim. De que ela se pôs. Eu não sei. A gente fica esperando que o outro haja também de acordo com a forma que a gente lida com as coisas, né? E isso também é errado. Eu acho que eu me botaria na frente, sabe? Em muitas situações. Eu tenho muito isso, até porque eu sou uma mulher branca. Então, assim, eu tenho essa, né? Eu me boto na frente. Se eu vejo que tem acontecendo uma injustiça, eu acho que ela alguns momentos ela falava pra ele ficar quieto, mas eu acho que era o que ela tinha ali na mão pra agir. Ela falava pra ele, isso me dava raiva, entendeu? Ela falava, Davi, para! Em vez de ir. Porque eu acho que eu também sou do confronto, e ela talvez não seja. Então eu provavelmente, se eu estivesse ali como verdadeira amiga, que é o que ela é mesmo, ela foi a grande amiga dele, né? Tanto que você vê que ele foi o tempo inteiro grato a ela, porque só a gente sabe o que ele passou, e tendo uma pessoa que ele olhava e falava, opa. Aquela tentativa da Vanessa. Muitas, amiga. Aquela uma não, várias tentativas. Mas aquela delas no gramado. Aquela foi muito pesada. Foi muito pesada. Foi muito pesada. De tentar imputar o Davi uma coisa de mau caratismo. Ele é ruim, eu reconheço o olhar dele, Sim. já aconteceu comigo, não, né? Foi muito pesado. Ele é ruim, Foram muitos apontamentos criminosos, né? Ela cometeu crimes. Porque ela falava coisas pesadas. Ela não falava, ele é chato, ele é desagradável, ele joga de um jeito que eu não gosto. Ela falava coisas, né, que a gente pode imputar crimes. Sim. E ela, o que é muito forte é que ela não queria que ele tivesse ninguém. Isso é muita crueldade. Você pode não gostar de uma pessoa, mas fala, cara, deixa a Fernanda e a Pitel lá azedando dentro do quarto. Mas ela queria matar ele. E todos os dias morrem jovens como ele. Sim. Ela queria matar ele naquele programa. Ela matar achou que ele já poderia desistir do jogo porque ele ganhou uma bolsa. Muito. Realizou um sonho, então agora ele pode sumir da minha frente. Porra, um cara como ele já ganhou demais. iFood durante um ano e bolsa de estudos. O que ele tá fazendo aqui comigo? Tentar fazer a Branca com uma atitude beneficente, né? Com uma atitude... E ela falou pra Cunhã ali, você mudou, entendeu? Aliás, é muito engraçado, né? Que ela chamava tanto ele de manipulador e ela era muito manipuladora. Aquilo ali, você imagina, a Cunhã também queria muito estar ali, né? Tinha toda uma pressão do entorno dela, né? Como personagem de Parintins e não sei o quê. E aí uma mulher como a Vanessa, ou a Anessa, amarga, falar pra ela, você mudou. Você era espontânea, você era a luz, você falava com todo mundo, você virou outra pessoa, porque ele tá entrando na sua cabeça. E você tá num jogo que você tá hiper vulnerável. Então é isso. Ela tentou comer o cérebro dela pra ela largar a mão dele e deixar ele sozinho, de todo matar mundo. ele. Ela foi incansável. Incansável. Por isso que eu falei, não sei se eu tenho condições de falar sobre ela, porque pra mim ela é tudo de ruim. Essa saída dela foi conveniente. Muito. Foi um acordo. Foi pra proteger ela. Foi um acordo, né? É muita ingenuidade alguém dizer, ai, Boninho, que absurdo que você tirou Vanessa, por muito menos você não tirou ninguém. Talvez nem tenha sido ele a tirar, não, né? Eu acho que ele assim, pode ter reunido a família. Olha só, o negócio tá muito feio, não vai dar pra salvar. Se existe uma contenção de danos na carreira dela, porque, porra, só faz cagada. Se existe uma contenção de danos na carreira dela, acho que pode ter sido, sim, uma conversa. É o melhor pra fazer por ela agora. Porque ela era ladeira abaixo. E ela né? aproveitou muito mal, porque ela não aprendeu nada e passou vergonha no Fantástico. Muita vergonha. Muita vergonha. Foi maravilhoso. E a Maju... A Maju não deixou barato. A Maju, nossa.
A gente vibrou. Ali, pra mim, foi gol Você de vê que Copa foi do Mundo. histórico pra Foi TV histórico. brasileira em muitos sentidos, Foi. né? Foi. Eu pensei também no lance da Fernanda na comparação com a Carol Conká, cara. Que não teve Sim. perdão por nada do Com que certeza. ela disse. Com certeza. Só depois ela conseguiu reverter, porque realmente ela é muito carismática. Não, ela é linda, Ela é né? linda. Se veste Ela é engraçadíssima. lindamente. Ela é uma figura É. maravilhosa. Ela é uma né? super artista. É. Não que eles não possam crescer, se desenvolver, se tornar, mas a Carol, ela já estava pronta, né, quando ela entrou ali. Ela deu a destemperada dela, mas ela é uma rainha onde ela chega. E aí tá essa coisa do eles não ganharam dinheiro ainda, o cachê não caiu. Pois é, isso foi um áudio vazado da Fernanda, né? Foi um áudio vazado da uma pessoa que reclamou da edição, da produção o tempo todo, né? Pois é. E dizem que ela é protegida de alguém lá de dentro. Dizem. As fofocas que envolvem. Ela saiu e quase não sofreu hate. Assim, houve ainda na primeira semana um pouco de hate por causa dos filhos dela, alguma coisa assim. Mas eu acho que ela Mas é ela bem- também teve muitas oportunidades. Ela apareceu em muitos Eu programas. acho que ela foi muito. Ela, na final, tinha muito ela. É. Muito ela. Toda hora, alguma coisa que ela dizia, tomava as Na final, notícias. teve muito ela. E eu não vejo ela. Desculpa, gente, me odeia. Eu não vejo ela como protagonista. Ela só é um Ela- personagem interessante pro jogo. Não, acho ela, sem dúvida, interessante. Sem Você dúvida. percebeu que logo que ela saiu, surgiu a possibilidade de confraternização das pessoas que ficaram dos dois grupos? Na semana que ela verdade. saiu, eles fizeram uma festinha e chamaram a Pitel pra ter uma Sim, festa de líder sim. que ela não teve. Sim, verdade, essa cena. Lembrei já. Não tinha mais essa coisa do… Não, alguém dizendo ali o tempo todo é preciso odiar o outro lado, é preciso odiar o outro lado. É preciso que você sinta o Aliás, ódio eu que acho eu tô isso sentindo muito do outro chato, lado. né? E essa edição teve muito. Essa coisa de… Você não pode Demais. falar com o adversário. Gente, que porra é essa? É um jogo de convivência. E que tipo de relacionamento a gente quer plantar pro mundo? Quer dizer que se eu discordo de você, eu não posso te cumprimentar, dar bom dia. O Bin tá falando com a Lani, sabe? Tudo era um auê. Né? Essa coisa de lados foi se configurando tem pouco tempo, né? Você entra no quarto, você já é condenado a ficar com aquele grupo. Que também é chato. Que você, nesse ponto, o Buda foi o mais estratégico, né? Ele meio que flutuou. Sim. Você entra no quarto, você meio que é condenado a ficar com aquele grupo. E aí, essa edição tinha essa coisa, você tem que odiar o outro. Você odeia o seu adversário. Falou na festa. Gente, vamos falar na festa, vamos brincar, vamos zoar. Né? Eu acho que… Foi por que a pesado gente fala demais, muito né? do Gil? Porque o Gil era exatamente esse personagem que ele é na vida, né? O personagem que eu digo assim, essa configuração da personalidade dele absolutamente humana. Ele interagia com todos, amava brincar, e gritava e fazia merda, e ficava bêbado, ficava de ressaca, presa na Sim. dispensa. Aquilo é muito fascinante ver pessoas assim. É muito Querendo estar ali e se relacionar. né? isso, Querendo assim, viver você um lembra, encontro. e você vê que ele dava uma torcida pela Fernanda. Ele tem uma adoração por umas megeras, né? Porque Mas grande a Fernanda parceira- falou algo desagradável sobre ele, né? Exatamente, mas ele, até ela falar isso, ele tava meio que defendendo Fernanda. E conversa com o fato da grande aliada dele ter sido a Sara. Sim, Embora é verdade. afetivamente ele tinha uma conexão inegável com a Juliette, a grande aliada no jogo dele foi a Sara. Sim. Ele sofreu, ele ficou desestruturado quando ela saiu. Pior do que quando ele mesmo saiu. Então ele tem aí alguma coisa que Tanto faz que ele sofreu muito com a Alane, né? Quando ela muito, tava saindo daquela ele forma. chorou, né? Ele chorou. se emocionou muito. Isso que eu tô falando assim. Falta essa coisa, né, eu acho que de vamos jogar, vamos isso, vamos ser adversário. Aí as pessoas começam a não se humanizar, não falar, sabe, tipo assim, deixa todo mundo interagir, daí a gente… O interessante é isso. Estamos aqui dançando, se divertindo, e amanhã a gente vai ter que se votar. Porque se ficar, ai meu Deus, não fala ódio mortal, e essa coisa, né, o meu grande adversário, não posso nem cumprimentar. Foi uma edição muito marcada por esse jogo do quem é de verdade e de mentira, né? A gente estava falando sobre isso. Eu lembrei agora dessa crise, assim. A Bia, né, passou por isso. Existem boatos de que a Bia não Era um personagem. Era um personagem. Aham. E aí eu li também um comentário extraordinário sobre isso.
E, porque vazaram vídeos dela dançando, por exemplo, e dançando direitinho, Antes. né? TikTok. É, porque ela lá realmente… Que ninguém vai gravar um TikTok todo errado pra botar ali. Se você é uma atriz, se você tem… É verdade. Você Uma vai… pretensão de trabalhar Você vai com a… ensaiar 1000 vezes pra você gravar aquilo ali. Verdade. Eu não sei nem se é realmente a Bia nesses vídeos, depois eu posso te mostrar. Depois a gente pode fazer aí, conferir. Mas a Bia, pra mim, é esse personagem. Ela é isso aí mesmo. Sim, não dá Não gente, tem como você… É muito tempo pra você sustentar um personagem. Não tem como. Né? Isso que eu falei do Buda, que ele não se vulnerabilizava, provavelmente ele faz isso na vida. Ele quer ser, entendeu? Ele quer ser essa pessoa, ele não se coloca como, caraca, tô errando. Né? Essa autocrítica que a gente faz, e que o Gil fazia muito, que humaniza a pessoa. Que aí a gente se apaixonava, ele fazia 1000 merda, lembra, na festa? E depois ele começava a tremer e pedia perdão, Brasil, na dispensa. Essa coisa que ele… Faltou muito no Buda, assim. Ele, de se humanizar. Eles não faziam. Eu acho impossível sustentar 100 dias alguma coisa que você não é. Por algumas horas, por alguns meses também Sim. já é difícil, né? E aí ficou muito essa coisa do não, é de verdade, é de mentira. E achei uma discussão burra também, porque o Brasil do Brasil ficou com uma visão distorcida do que é verdade. Então, o que é verdade? É o dizer sem filtros, Pois é. como a Fernanda? É o dizer de maneira violenta? Então, é só assim que é possível ter verdade? E, de repente, o Davi arrumando a mesa para todo mundo… Era mentira. Era mentira, era falso, E não era, porque todo mundo que o conhece fala que ele é assim. Ele trabalhou no Hospital do Exército, na cozinha. A Tereza Cristina, cantora, ela escreveu um texto falando que ela pegou um motorista de Uber, ou um taxista, não sei, em Salvador, que era de Cajazeiras, e falou, moça, ele é assim, ele faz sucos da fruta e distribui para a vizinhança, de graça, ele faz comida e dá de presente para os outros, ele é assim. Sim. E a gente não está acostumado a ver isso. Não tá acostumado. Sobretudo vindo por parte de um homem, um desejo de compartilhar, né? Sim. Um modo de vida coletivizante, em que você honra a presença de todo mundo que tá ali. Sim, sentar na mesa junto, né? É um detalhe, ele arrumava uma mesa completa, uma mesa grande. E não desarmava, quer dizer, você pode chegar em algum momento, você vai ser bem-vindo. Mas as pessoas não souberam ler isso. Não souberam. E talvez o traço mais verdadeiro dele foi o que acharam que era justamente a enganação, a fraude, e não era. Que é isso aí, esse desejo de compartilhar. Foi muito interessante. Essa edição foi muito pesada, mas interessante. Faltou alguma coisa pra gente falar? O que mais que a gente… Esquecemos algum personagem? A gente não vai falar de alguns, né? Tio da Merenda. O que eu vou falar do Tio da Merenda? Não tem nada Nossa, ele falar. péssimo. Depois ele ainda foi nesses outros eventos que eu vi rapidamente. Meu Deus do céu. Péssimo, Tio da Merenda, tadinho. E agora a Cunhã, eu tinha dificuldade de ler ela às vezes, né? Como assim? Eu ficava confusa com ela, assim. Eu acho que ela tá tão acostumada a ter que parecer sabe? Essa coisa de sustentar essa grande personagem Cunhamporanga, de ser… Né? Ela tem que estar o tempo inteiro nesse modo gratidão, sabe? De ser legal, de ser coração, Eu, às vezes, ficava confusa, entendeu? Você achava que a produção soltava o grilo ali na mesma hora, de propósito, pra ela interagir com o grilo? Eu ficava confusa, entendeu? Com essa… Sabe quando você tem dificuldade de ler? Porque é isso, a Fernanda a gente lê muito fácil. Mas em momento algum eu consigo amar a Fernanda. Eu não consigo amar a Fernanda. Ela não é minha ídola. Ela não é minha ídola. Eu me apaixonei pela Cunhã quando ela perguntou pra alguém, acho que foi a Raquel. Ela deu um tapa no braço da pessoa assim e falou assim: qual é o teu animal? Qual é o teu bicho? E é uma visão de mundo muito incrível, né? A gente conversou da outra vez sobre ayahuasca, né? Sim. A gente falou sobre os povos da floresta, a gente falou alguma coisa sobre isso.
E cheguei a te contar, né, que eu fiz o teste de DNA ancestral. Não, acho Não que isso você não contei, contou. saiu que eu sou majoritariamente indígena. Ah, Mas eles não conseguem precisar, porque esses testes não têm como Quero ter fazer. acesso ao material genético deles, né? sim. Faz isso. Porque todo mundo tem que entender. Tem que entender que o que atravessa você, o que atravessa seu sangue, tem que Sim. quebrar um pouco a cara, tem que ver o mundo de maneira mais humilde e abrir espaço para essa mistura de povos que nos forma, para o que existe também de interessante nisso e assumir, organizar certas coisas internamente, né? Entender tua herança. Sim. Entender o que você herda nessa vida aqui. Aí a Cunhã, ela foi... tá muito fresco isso pra mim. Isso foi de uns 2 anos pra cá. Então eu fiquei muito fascinada com toda a participação. E com os vídeos de fora também. E quando ela fala, A muito Cunha bom, com no bicho meio da briga, preguiça. a lua tá cheia, então ficou acesa. No meio da briga, muito bom. No meio da briga. No meio da briga com o Bin. Que, aliás, talvez essa seja a minha energia. Eu queria ver muito mais dela aquele dia que ela enfrentou o Bin. Ô, maninho, você tá falando de mim aí? Eu falei, uau, agora sim. Temos Cunhaporanga. Ela tem esse lado, mas ela também não foi tão atacada, né? Eu acho que ela doma, entendeu? Ela, de alguma forma, tem aquela coisa, né, da Miss, sabe? Da mulher linda, docilizada, né? Sim. Mais aceitável e não sei o quê, que provavelmente foi, né, a socialização dela. Coisa graciosa da dançarina, né? São 2 dançarinas de Belém, né? Exatamente. Foi a socialização das duas, né? Deu pra ver ali, evidente, que as duas têm essa coisa educada. Não, de Belém não. A Cunhã é Cunhã, de Manaus Amazonas. e Isso. a Lani de Belém do Pará. As duas têm essa coisa da dança, da docilização. E tanto que a Lani foi super... eles zoando a Lani porque ela mudava de voz quando ela brigava. Ué, gente... Ninguém nunca gritou, né? Todo mundo... A Fernanda não tem problema, porque ela era violenta o tempo inteiro, entendeu? Mas é isso, é uma burrice, né? Você tomar por verdadeiro isso da pessoa agir sem filtro. Não, a verdade não tá nisso. Não, né? com A verdade certeza. tá em outras coisas. E a verdade também é você se exaltar ali, você de repente virar... Todo mundo ali fez contato com as suas sombras e faz a cada Fato. edição. Mas não entende, não tem recursos para lidar com isso. E passa recibo, como a Vanessa Camargo. Sim. Que estava vendo no Davi um vilão que, na verdade, muito provavelmente está aí rondando a vida e as memórias dela, né? Sim. Mas o quê? O casal você curtiu? O trisal. Não era trisal, coitado. Não foi uma onda não monogâmica ali Não. também, não, né? Ele, inclusive, gostei teve o luto dele, né? Teve. Ele demorou pra se envolver. E quando chegou depois na entrevista, diante das câmeras, se reporta a mãe da Isabelle e pede, né, pra conhecê-la um pouco melhor. Nunca mais, gente, foi maravilhoso, assim. Porque eu nunca mais vi isso na minha vida. Sei lá, não sei disso há muitos anos. Mas achei legal, achei fofo. Acho que eles têm... Acho que a coisa vai durar. Foi verdadeiro, dava pra ver. Eu acho que não. Verdadeiro. Né, algumas pessoas alegaram que podia ser uma estratégia de sobrevivência, não. Por isso que foi tão feio e queimou muito no final a Bia e a Alane, né? Elas duas eram possíveis ganhadoras, né, a Bia e a Alane? É um fato. Aquilo ali degringolou até mais do que a briga com o Davi. Foi ali que começou a derrocada dela. Porque é aquilo que a gente falou, a sombra. Deu uma invejinha. A Alane com aquele, como diz o Chico Barney, um bordão físico, que é a perna. A perna levantada, um bordão físico. Muito bom bordão físico. Essa foi uma edição das dançarinas, né? Das dançarinas realizadas e da dançarina frustrada Fernanda. Né? Porque o espelhamento dela com a Alane foi totalmente isso aí. Total, é verdade. Elas são um espelhamento que existe em diversas mitologias, né? Desde o início dos tempos você tem aquela coisa da boazinha e da má. A primeira grande deusa de fertilidade que a humanidade cultuou em larga escala, que foi a Inanna, é uma deusa suméria que desce ao submundo para se encontrar com uma irmã que é uma Fernanda, que é uma irmã megera, raivosa, que representa a nossa dimensão, né? O que foi recalcado na gente. Todos os sentimentos,
toda a fúria, tudo que não é socialmente aceito. Então, o nosso lado sombra está significado na Ereshkigal, que é essa irmã sombria da Inanna. E essa deusa de luz, que é a Inanna, uma deusa de vida, desce ao submundo para encontrar com essa irmã, que é uma irmã gêmea, que é oposta a ela. Então, quando a gente vive esses espelhamentos com mulheres em que uma se acentua, né, de ser a boazinha, estar do lado certo da história, e a outra é a megera e tá com foda-se, a gente tem isso aí. Que a gente consegue ver, por exemplo, em Mulheres de Areia. Sim. A Ruth e a Raquel são Inanna e Ereshkigal. As gêmeas, a gêmea boa e a gêmea má. É. E acho que assim, pra finalizar, a gente falou pouco. Bin. O Bin eu amo. Eu sei que ele teve Mas uma participação problemática. Funk? Eu amo funk. Eu amo. É uma predisposição a amar. Mas assim, ele lá, eu não conhecia ele, né? Ele lá, ele fez um jogo problemático, né? E ele deu pra ver naqueles momentos de estresse que tem ali uma violência iminente, né? Sim, ele também tem uma história de vida bem puxada. Exatamente. E quando graças a Deus a gente tem capacidade de contextualizar, quando a gente entende a história dele, né, a gente entende um monte de coisa. E o que eu achei bonito no Bin foi que de todos eles, quando saiu, foi o único o que teve mais humildade. Ele tá tendo um excelente pós. Ele tá tendo um pós, pra mim, o mais bonito, porque fica todo mundo eufórico. O Rodrigo vai escrever um livro, oi. Fica todo mundo eufórico, tipo, né? É uma euforia. Eu acho que eles ficam ali, né? E sai pros holofotes, de repente estão fechados, e de repente sai pra aquele holofote, fica todo mundo, parece que estão drogados. Eles saem drogados, simbolicamente. E aí, ele, pra mim, teve o melhor pós. A forma como ele lidou, sabe? Ele assumindo que o Davi era legal, ele pedindo perdão, pedindo desculpa pra família. Ele entendeu que o jogo acabou. Ele em nenhum momento ficou com raiva, com inveja. Você vê que foi genuíno. E até quando mostravam as cenas pra ele, você vê que ele se emociona, sabe? Tipo, eu ouso dizer que ele se arrepende. Pô, podia ter jogado com aquele cara. Quando ele entendeu o jogo, né? Eu acho que… Mas é que os outros… Ninguém foi capaz de falar isso. Gente, eu nunca vi um elenco que demorou tanto tempo pra entender que existia aquele favorito. Óbvio, ali. mas o favorito era um menino preto, pobre, retinto. Se fosse… Entendeu? Eles até especulavam, né? Mas, por exemplo, acho que ficou muito evidente quando o Davi foi reclamar da Vanessa. Quando ele foi ao confessionário, que gerou aquela reação da Lady Ellen, a galera ficou… A galera achou que ali ele estava sendo protegido. Não é possível. Ele foi ouvido. Não é possível que ele tenha sido ouvido. Exatamente. Absurdo ele ser ouvido. Ainda mais contra ela, princesinha do sertanejo. E provavelmente ele não foi mesmo. Ela só saiu porque era conveniente. A gente acredita. Mais barato do que um documentário depois, exatamente. né? Tem que fazer o tombo. Como é que é? A queda depois do tombo? A queda depois do tombo. E a Giovanna Pezinho, que também teve a imagem salva pelo bem, né? É verdade. E parece ser a única de todos da casa que manteve suas posições políticas aqui fora, nas redes. E ela é uma mulher de esquerda. Jura? Juro pra você. Olha eu quebrando minha cara agora. Ela e o Bin votaram no Lula. E mantiveram… Giovanna Pezinho, mulher de esquerda? Pezinho. Volto lá pra minha teoria das feministas brancas liberais de esquerda. Sim. Ela tinha uma cara de nojo pro Davi. Ela desfez muito uma mesa… violenta. Ela era quase, pra mim, ela me incomodava quase tanto quanto a Fernanda e a Vanessa. Sim. Porque era sutil, entendeu? Ela tava explodindo. Ela mudou… A figura dele. Quando a Ivete foi ao programa. Quando a Ivete fez aquele ritual, porque a Ivete é alucinante. Nossa, ela fez um ritual. É uma mestra, né? É um avatar. Fenômeno. Ela chegou ali e neutralizou. fez uma alquimia. Ela fez uma alquimia, né? Nenhum outro artista nessa edição fez algo parecido. Não, o que ela fez ali foi muito chocante. Porque até ela consolou a Bia na caída, mas ao mesmo tempo foi falando com todos, valorizando cada um ali na sua sombra, né? Ela foi pegando assim, foi bem sutil e muito significativo. E aí foi importante também a Sabrina ter dado mole antes. Que Gente, a Sabrina… Surreal. A única coisa incrível tá rolando uma hashtag sua muda.
E a queda também, né? É. O tombo também pegou, né? Virou Pegou. meme. Agora a blogueirinha tá fazendo, Sim. né? E tem aquelas pessoas que quase não apareceram, tiveram oportunidade também de aparecer tanto, né? Saiu muito no começo. Eu queria não que a dá pra Raquel ver. fosse aproveitada, tivesse uma oportunidade. Lindíssima, né? Linda, com uma boa voz, né? Incrível. Então, a Giovana, ela foi amansada no ritual da Ivete. O ritual de Veveta. Quando a Veveta estava no comando ali, ela conseguiu. Macetando. Ela conseguiu macetar o ego de todo mundo e a galera ficou zen. Ela fez o Bin e a Giovana se beijarem. Né? Gente, o Paulo Ricardo. Não, sem comentários. Prefiro não comentar. Tá. Não, porque aquilo ali pra mim foi de uma violência tão gigante. É aquilo que a gente tava falando, né? É um espetáculo de violência também que acontece ali. Sim. E que gera muito dinheiro para as pessoas envolvidas. E, né, e todo mundo sai de lá fazendo publi, rico. Muito pequeno perto, né? Inclusive a Karine, uma intelectual diferentona, ela diz que o Davi recebeu uma indenização, né? Isso, uma indenização Ela de falou que não 3 foi milhões prêmio, por todo foi uma que ele indenização. passou. Que é muito forte isso. Porque foi um espetáculo de dor, né? Foi. Que imagina o gatilho. Pra quantas, tudo que ele passou, e foi muito extremo. Porque o ser humano acaba guardando essas últimas impressões. Ivete, ele campeão, aquele sorriso gigante. E você vê como quando ele tá feliz e leve, como ele fica outra brincalhão. Sim. Como ele fica, sabe, aquele sorrisão gigante. É outra coisa. Toda a jovialidade dele vem. Vem. Porque ele deve ter sido obrigado a ser um velho muito cedo, Muito. né? Ele teve uma situação de violência doméstica da mãe dele que ele Muito. relatou. Violência doméstica da mãe dele. O pai dele batia nele. O pai dele batia nele. Virar homem, aquilo que ele falava. Então, assim. Essa coisa toda. Como não entender o virar homem? Como não entender o tem que ser homem, eu tenho que ser homem? Quantas vezes ele deve ter ouvido isso na vida? Ele foi educado ouvindo isso. E as pessoas não entendem por que ele é esse fenômeno. Por que a gente tá aqui fazendo um programa sobre ele. E ele fez o programa inteiro ser Ele foi o sobre grande ele. protagonista da edição. Além de ser o ganhador, ele foi o grande protagonista. Ele estava envolvido em absolutamente todas as falas das pessoas da casa. Prova de resistência. Desde o começo. Você também passa raiva? Eu detesto prova de resistência. Você detesta? Detesto. Eu acho que eu ia gostar de viver. Porque não é pra todos os corpos. Mas é isso mais ou menos, tá, amiga? Porque isso aí não é… Resistência é aqui, muito. Teve aquele emblemático, o Fiuk, fumante, ganhava prova de resistência do verdade. Piccoli, que foi meu professor de crossfit. É verdade. Então, assim, a prova de resistência é muito… Tanto Ele que foi seu professor? Foi, meu professor. Nossa, que privilégio. Nossa. Que também era um contrassenso, porque era de esquerda. Falou bem da Dilma no programa, coisa mais fofa. E comprou a briga, né? Então, o Piccoli, o Fiuk ganhava todas as provas de resistência dele. Fumava um cigarro atrás do outro. lembro Um disso. filé de borboleta. A prova de resistência é aqui. Pretinha, Aline Wheeler, que é também toda… Eu não ia aguentar, não. Eu ia desistir logo de tudo. Mas é muito mais aqui. É como a gente lida com os nossos desconfortos, né? É muito mais aqui, mental do que físico. Mas vai ter limitações físicas também, e é uma prova pensar. O Boninho mesmo, uma coisa que eu achei absurda na edição do Fiuk foi que eles liberaram muito cigarro pra galera e depois ficaram mandando indiretas. Aqui nós não gostamos de fumantes. Sim. Né? E bota uma academia lá e quer esse modo de vida, né, saudável e tal. Mas então por que eles chamam fumantes, cara? Mas é feio fumar, né? É porque é aquilo que a gente tava falando. Na TV, né? Outra coisa, a mensagem você tá emitindo. sobre a mensagem, entendeu? A gente não pode esquecer que não é um experimento científico. Embora a gente adore enxergar como. É uma vitrine. Entendeu? Tem crianças, embora não seja adequado, tem muitas crianças assistindo. Então, se tem uma Vanessa Camargo, ídola, fumando um cigarro atrás do outro… É proibido por lei fazer Não tem propaganda problema de as cigarro. atrocidades que ela fala. O problema tá no fato dela fumar, né? Bizarro. Mas é proibido por lei ter propaganda de cigarro. Sim, eles não podem fazer a propaganda. Então, eles ali fumando é uma propaganda de cigarro. Porque tudo que eles fazem é uma propaganda, né? Truman Show. O shampoo que eles usam é uma propaganda. Ele podia dar um tabaco pra galera apertar o seu Pois próprio tabaco. Então assim… Mas
tudo que… Por isso que eu acho que, assim, talvez uma grande… não sei se isso é possível. Ninguém vai mudar o seu jeito de ser, nem andar mascarado 100 dias. Mas uma conscientização da responsabilidade. Talvez eu tenha mais porque eu tô acostumada a estar aqui, falando com o microfone na minha boca, entendeu? Expondo minha opinião. Mas, assim, você não pode falar que você quer jogar seus filhos pela janela pra não sei quantas mil pessoas estão te assistindo. Embora seja uma figura, né? Uma alegoria, que ela não vai jogar. Ela não vai. Mas e quantas mulheres sobrecarregadas, enlouquecidas, sozinhas, abandonadas, podem falar, opa, jogar o filho pela janela. Então, eu acho que esse é o grande, né? Ou um outro tipo qualquer de violência, né? Legitimar isso, isso. correr esse risco de legitimar. É muito complicado. É isso, foi a participação que mais me fez mal, foi ela, por saber que esse nível de atrocidade, de falta de filtro na fala, ele vai fazer as pessoas de um Brasil extremamente Foi conservador. ovacionado, né? Ela saiu até mais amada do que a Vanessa. Então, assim, Sabia que ela é evangélica? a Fernanda tem cara de ser bolsominion evangélica. Não localizei Se bem que opiniões ela não usava dela. uma guia. Ela não usava uma guia? Não, ela chegou a falar na casa que era evangélica. Ué, mas alguém me Mas falou que que ela não. usava alguma coisa de Oxum. Vamos pesquisar. Fofocas, cadê Vamos pesquisar. nossa equipe? Temos que averiguar. Eu vou fuçando, às vezes, algumas coisas dos participantes, assim, para entender, né? Tipo, a visão política deles. Para mim, é isso muito importante. muito Sempre importante. vejo. Porque aí a gente mata logo algumas charadas. Sim. Né? E, enfim. Mas a gente pode se surpreender. Você gente acabou de me pode. falar que Giovana Pezinho era de esquerda. Sim, exatamente. Mas é isso também, é achar que todo mundo é bom ou mal, que tudo que é isso. É igual evangélico ou não evangélico. Não, é crente, é chato, é intolerante. Não é. Tem gente boa e maravilhosa em todos os lugares. Sim. E assim como tem gente péssima em todos os lugares. E com todas as ideologias. Então é isso. A gente vai pegando sinais. A gente tá ali para ver essa complexidade que é Isso o aí. Brasil do Brasil. Brasil do Brasil. Não é? Acho que foi, hein? Acho que foi, querida. Tamo Foi bom, juntas. uma delícia trocar com Esperando o ano você que mais vem. uma vez. Adorei me aprofundar com os personagens de BBB e a mitologia. É muito lindo. Parabéns pela sua inteligência. Eu amo trocar com você, amo aprender com você. Seja sempre muito bem-vinda nesse programa. Muito obrigada, amiga. Eu amo estar aqui também. Torço muito pelo seu sucesso e pela sua felicidade. Obrigada pela oportunidade de mostrar aqui um pouco de como eu vejo o mundo. Eu tenho projetos que falam sobre isso, sobre olhar para o mundo, enxergar o tarô em tudo, a mitologia em tudo. É genial, amiga. Tô aqui fazendo uma genial. mitologia pop. Maravilhoso demais. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Tamo junta, querida. Beijo, gente. Beijo! Senta direito, garota.